e hoje prosseguimos com o capítulo 3. Cristão começou a se arrepender de ter seguido o conselho do sábio mundano. Nesse estado de coisas, viu o evangelista indo ao seu encontro. Ao reconhecer seu conselheiro, Cristão corou de vergonha. Evangelista chegou-se a ele e, contemplando-o com um semblante severo e terrível, perguntou: "O que fazes aqui, Cristão?" Cristão não soube responder e quedou-se sem palavras diante de Evangelista. "Tu não és o homem que encontrei chorando diante dos muros da cidade da destruição?" indagou Evangelista. "Sim, Senhor, eu sou esse homem." "E eu não te mostrei o caminho para a porta?" "Sim, Senhor", balbuciou Cristão. "Então por que desviaste do caminho tão rapidamente, pois estás longe da trilha que te mostrei?" "Encontrei um Senhor distinto logo que consegui sair do pântano do desespero. Ele me persuadiu de que na cidade vizinha eu encontraria um homem capaz de tirar o fardo das minhas costas." Quem era ele? Quis saber Evangelista. "Parecia um homem educado e conversou muito comigo, até que acabou me convencendo. Por isso vim até aqui, mas vi essa colina tão íngreme que parece prestes a desabar sobre o caminho e me detive, temendo que ela caísse sobre minha cabeça." "O que este homem educado te disse?" "Perguntou para onde eu ia e lhe contei." "E então, o que ele perguntou?" "Quis saber se eu tinha família e respondi, afirmando também que este fardo me pesa tanto que não tenho mais prazer na companhia deles como tinha antes." "E o que ele disse depois?" indagou o Evangelista. "Disse que eu deveria retirar este fardo de minhas costas o mais rapidamente possível, e respondi que era o que eu buscava. Por isso estava indo em direção à porta estreita, para receber informações sobre como chegar ao local onde ficaria livre do meu fardo. Ele me falou, então, que conhecia um caminho melhor, mais curto e sem as dificuldades encontradas no caminho que me mostraste, Senhor. Por ele, eu deveria chegar à casa de um homem capaz de retirar o peso que me oprime. Mas, ao aqui chegar e ver a colina, parei, conforme contei, por temer os perigos do caminho. Agora não sei o que fazer." "Então, continua parado mais um pouco para que eu possa te mostrar as palavras de Deus", disse Evangelista. Trêmulo, Cristão ouviu o Evangelista citar: "Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles quanto rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus." E também: "Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele." "Tu mesmo estás indo na direção desse sofrimento", prosseguiu o Evangelista. "Recusaste o conselho do Elevadíssimo e desviaste do caminho da paz para a tua quase perdição." Aos prantos, Cristão caiu aos pés de Evangelista. "Ai de mim, pois estou perdido." Ao ver essa cena, Evangelista pegou-o pela mão direita e disse: "Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, e não sejais incrédulo, mas crente." Cristão animou-se um pouco e, ainda trêmulo, ergueu-se diante de Evangelista, que assim prosseguiu: "De agora em diante, presta mais atenção ao que eu te disser. Vou contar quem te iludiu e a quem te enviou. O homem que encontraste é um sábio de acordo com o mundo, como bem diz seu nome. Ele é assim chamado porque, em parte, valoriza apenas a doutrina deste mundo. É por isso que sempre vai à igreja na cidade da moralidade. E, em parte, porque ama tal doutrina acima de tudo, pois o poupa da cruz. E como sua índole é carnal, ele busca perverter meus caminhos, embora corretos. Há 3 coisas no conselho deste homem que deves abominar completamente", continuou Evangelista. "Primeiro, ele te desviou de teu caminho. Segundo, ele procurou tornar a cruz odiosa para ti. E, finalmente,
mandou-te seguir um caminho que te levaria à morte. Assim, é preciso, antes de mais nada, repudiar sua tentativa de desviar-te de sua senda e também o fato de haveres consentido, pois isso é o mesmo que rejeitar o conselho de Deus em favor do conselho de um sábio mundano. Diz o Senhor: porfiai por entrar pela porta estreita, a porta para a qual eu te enviei, porque estreita é a porta que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Foi dessa porta estreita e do caminho que a ela conduz que esse homem ímpio te desviou, levando-te quase à tua destruição. Por isso, abomina essa tentativa de tirar-te do caminho e execra a ti mesmo por haveres ouvido esse homem. Em segundo lugar, retomou o evangelista, deves detestar sua tentativa de tornar a cruz odiosa para ti, pois ela é preferível aos tesouros do Egito. Além disso, o Rei da Glória já te disse que quem quiser salvar sua vida a perderá, e que, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a própria vida, não poderá ser meu discípulo. O que estou dizendo é que se um homem se esforça por convencer-te de que isso será a tua morte, deves repudiar essa doutrina, pois sem a verdade não conquistarás a vida eterna. Em terceiro lugar, prosseguiu o evangelista, precisas execrar o fato de esse homem haver te colocado no caminho que leva à morte. Para tanto, deves considerar a pessoa para quem ele te enviou, e também o fato de que ela é incapaz de livrar-te de teu fardo. Aquele com quem ele te aconselhou buscar ajuda, cujo nome é legalidade, é filho da escrava acorrentada junto a seus filhos, e é envolto em mistério este monte Sinai que temeste que caíste sobre a tua cabeça. Ora, se ela e seus filhos estão acorrentados, como podes esperar que eles te libertem? Deste modo, esse legalidade não é capaz de libertar-te de seu fardo, concluiu o evangelista. Ele jamais livrou qualquer homem de seu peso, e provavelmente jamais o fará. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, pois pelos atos da lei nenhum vivente pode se livrar de seu fardo. Portanto, o Senhor sábio mundano é alguém alheio à tua busca, e o Senhor legalidade, um impostor. E quanto a seu filho, civilidade, apesar de sua aparência sorridente, não passa de um hipócrita incapaz de ajudar-te. Acredita-me, nada há, em toda essa balbúrdia que ouvistes desses homens ébrios, a não ser o intento de afastar-te de tua salvação, desviando-te do caminho que te mostrei. Depois de assim falar, Evangelista invocou os céus em voz alta para confirmar o que dissera. Então, palavras e fogo saíram da montanha sobre a qual se achava o pobre cristão, aterrorizado diante do que via e ouvia. As palavras que saíram da montanha foram: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Diante disso, Cristão não esperou nada além da morte, e irrompeu num choro cheio de lamentação, amaldiçoando o momento em que encontrara o sábio mundano e considerando-se mais estúpido que 1000 tolos por ter seguido seu conselho. Também estava muito envergonhado, conscientizando-se de que os argumentos daquele homem distinto que apelavam para a carne haviam prevalecido sobre ele e o levaram a abandonar o caminho correto. Então, dirigiu-se novamente a Evangelista. O que acha, Senhor? Há esperança? Posso retornar e prosseguir até a porta estreita? Não serei abandonado por isso, ou enviado de volta humilhado? Lamento muito ter ouvido os conselhos deste homem, mas acaso o meu pecado pode ser perdoado? Teu pecado é muito sério, respondeu o evangelista, pois praticaste 2 males. Abandonaste o bom caminho para trilhar sendas proibidas. Mesmo assim,
O homem que abre a porta te receberá, pois tem boa vontade para com os homens. Mas, cuidado, para não te desviares novamente, para não perecer no caminho, quando em breve se inflamar sua ira. Então Cristão afirmou que retomaria o caminho, e Evangelista, após beijá-lo, sorriu e lhe desejou sucesso. E Cristão partiu com pressa. Não falou com homem algum pelo caminho, e se alguém o interpelava, tampouco respondia. Ia como alguém que trilha solo proibido, e não se sentiu seguro até retomar o caminho que deixara para seguir o conselho do sábio mundano. Deste modo, Cristão chegou à porta estreita. Sobre ela lia-se: Batei e abri-se-vos-á. Cristão bateu a porta algumas vezes, dizendo: Aquele que aqui quer entrar, deve à porta chamar sem recear, pois o acesso a quem chama será logrado, pois Deus o ama e perdoa seu pecado. Por fim, apareceu à porta um homem de aspecto grave, chamado Boa Vontade, perguntando quem lá estava, de onde provinha e o que pretendia. Eis aqui um pobre pecador, sobrecarregado com pesado fardo, respondeu Cristão. Venho da cidade da destruição, mas estou indo para o Monte Sião para fugir da ira futura. Como fui informado de que o caminho até lá passa por esta porta, gostaria de saber se o Senhor me deixaria entrar. Com todo o meu coração, deixo-te passar, disse Boa Vontade, e abriu a porta estreita.